Durante um tempo, as pessoas pensavam que o tanque de Siloé era um lugar bizantino, da época de Eudóquia, que não tem nada a ver com a época de Jesus. Até que Ron Reith e Eli Shukron, dois arqueólogos, foram chamados para uma arqueologia de resgate, porque a prefeitura de Jerusalém estava fazendo um reparo numa tubulação nessa parte aqui. E quando eles fizeram o reparo, descobriram escadarias. Estão vendo aí? Eles começaram a escavar essas escadarias e descobriram que eram restos, olha aqui, ó, de uma piscina da época de Jesus. A piscina de Siloé. A piscina de Siloé. Aí você tem uma tenda, né? Você vê uma cobertura lá, uma sombra, onde os arqueólogos já estavam escavando, limpando toda a área, as escadarias, mas você está vendo do lado esquerdo umas árvores. Pois é, a escavação só poderia ir até ali, porque isso aqui era uma propriedade privada e os donos não permitiam a continuidade das escavações. Até que, mais recentemente, o Departamento de Antiguidade de Israel conseguiu autorização para, como se diz, desapropriar aquela área. Os donos saíram dali e eles começaram a escavação. Só que no primeiro momento, você está vendo aí os tratores limpando a área, as escadarias da piscina de Siloé, onde Jesus esteve pessoalmente. Jesus esteve aí. Foi nessa piscina que ele mandou o cego que Jesus curou se lavar. Mas quando os tratores limparam, qual foi a decepção? Que havia um buraco. Muitos até questionaram se poderia ser a piscina de Siloé ali ou não. Hoje, a explicação que dão é que talvez ali fosse uma piscina romana, que foi ampliada na época de Pilatos, e essa piscina talvez tinha espaço até para batalha naval. Isso é muito interessante. Mas ela ainda continuava funcionando como um tanque de purificação dos judeus. E aqui, olha, tem um desenho de como eles imaginavam que seria o tanque de Siloé, como eles imaginavam, e como eles descobriram agora que o tanque era. Vocês estão notando? O tanque era diferente. Eu vou mostrar de novo como eles imaginavam quando começaram as escavações. E agora que limparam toda aquela parte, perceberam que o tanque é diferente. Ele tem um paredão de pedras, como se fosse quase uma barragem. Tá vendo que ele está no meio de um vale ali, o Vale Tureano, ali que fica em Israel. Então tem o vale e o tanque de Siloé está ali, ó, umbicado no vale. E ele não era quadrado, não era uma piscina olímpica. E você nota duas setas que eu coloquei aí. Uma seta verde e uma seta vermelha. Essas duas setas são duas torres que foram encontradas ali. E a seta verde demonstra ser uma torre da época helenística que foi reparada. E a outra torre já seria do período romano. Você nota até que nessa torre original acreditava-se, por exemplo, que havia duas entradas. Estão vendo a torre da esquerda? As duas torres, a helenística, tá certo? Só que na torre da direita, do desenho da direita, você vê que a torre da esquerda, ela sofreu um reparo. Estão notando que a entrada até sumiu? Esse reparo foi feito no primeiro século de nossa época, na época de Jesus, nos tempos de Jesus. Então, ao que tudo indica, quando eles estavam fazendo o reparo, isso é inédito, tá? Isso é inédito. Provavelmente, veja, estou usando a palavra provavelmente, alguns arqueólogos pensam que ali poderia estar a torre que caiu e Jesus fez referência a ela em Lucas capítulo 13. Porque veja bem, você tinha duas torres, uma está o alicerce dela em pé, a outra parece que colapsou no primeiro século de nossa era. E ela foi restaurada, refeita. Então dá a entender que esse colapso da torre foi o colapso justamente que matou esses 18 trabalhadores. Aí Jesus faz a pergunta básica: vocês acham que vocês são menos pecadores do que eles? Note bem, hoje a pergunta que as pessoas fazem diante da tragédia é: onde estava Deus? Essa é a pergunta de hoje. Onde é que Deus estava que não impediu a morte daquelas pessoas? Na época de Jesus, a pergunta seria diferente. A pergunta seria: o que eles fizeram?